esquece o passado. Cristo hoje te quer salvar. Ele recebe o fraco, ele estende-lhe a mão. Sua verdade traz vida. Em Jesus achará salvação. Ele recebe os pecadores, ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada. Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Cristo convida outra vez. É hora de entregar. No Calvário tua culpa foi pagar. Lá no céu acharás teu lugar. Ele te chama depressa. Vem, vem sem mais demorar. Cristo te faz a promessa. Haverá novo céu, novo lar. Ele recebe os pecadores, ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada. Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Não importa o passado, sua graça é maior. Cristo hoje te dá salvação. Pois ele recebe os pecadores, ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada. Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham pela internet.
que Deus possa abençoar a vida de todos e que juntos possamos louvar o nosso Criador. Como é bom, como é agradável estarmos na presença de Deus. Na presença de Deus, a alegria. Aqui na igreja tem acontecido algumas coisas assim maravilhosas. Outro dia eu estava assistindo o culto e a irmã Graça, ela está aí com seu filhinho. Vem aqui um pouco, vem aqui. Ela estava com seu filhinho e aconteceu um fato interessante. Naquela noite, o pastor Orlando, ele estava pregando sobre o Espírito Santo. Estava fazendo assim um apelo para todos pedirem o Espírito Santo. E eu estava ajoelhado. E quando eu estava ali ainda ajoelhado, o Pedrinho, né? Pedrinho se aproximou e ele falou comigo assim: você já pediu o Espírito Santo? E eu falei: sim, eu já pedi. Ele falou: é porque eu já pedi também. Irmãos, e eu pude sentir que realmente o Espírito de Deus estava com ele, porque a sua mãe olhou para o Pedrinho e falou: filho, como você é maravilhoso, como você é maravilhoso. Qual foi a resposta? Quem é maravilhoso? Jesus. Ele disse: mãe, maravilhoso é Jesus. Amém, irmãos? Eu fiquei impressionado. Uma criança responder desta maneira. A mãe falando: filho, você é maravilhoso. Eu disse: não, mãe, maravilhoso é Jesus. Ele falou assim: mãe, não fala isso. Maravilhoso é só Deus, só Jesus. Eu falei: não, meu filho, mas você é maravilhoso. Não, mãe, não fala isso. Maravilhoso é só Jesus. É um barato. Amém. Que Deus abençoe o Pedrinho também. Irmãos, a gente percebe e vê o Espírito Santo trabalhando na vida das crianças. E como é bom andar com Deus. Eu quero agradecer a Deus por esta família tão maravilhosa. Como é bom a gente viver assim, unidos. O Dr. Anderson, ele me mandou uma mensagem há poucos dias, me incentivando, motivando ao trabalho. O irmão Ailton, como estou montando um orfanato, e ele mandou uma mensagem linda do George Miller, um homem que dedicou a sua vida também em prol das crianças carentes, e tudo isso faz muito bem assim aos nossos corações, quando nós recebemos tanto carinho, tanto amor, tanto apoio dos nossos irmãos. E nós, irmãos, precisamos viver sempre em comunhão, viver sempre ao lado de Deus, pedindo forças e poder, para não viver assim uma vida em pecados, não estar assim com pecados acariciados na nossa vida, porque Deus, Ele pretende nos usar a qualquer momento, e nós precisamos estar preparados. Somos pecadores, sim, mas a graça de Deus, o sangue de Jesus, Ele pode nos purificar, e Ele quer nos purificar, como o quarteto cantou, e esse sangue, Ele pode nos lavar completamente. E nós precisamos, a cada momento, estarmos atentos, porque as pessoas estão precisando. Há pouco tempo, eu cheguei na igreja da Alvorada, e alguém se aproximou e falou: Geraldo, eu sei que você vai assistir o culto agora. Era uma programação especial, uma programação muito bonita que iria acontecer na igreja da Alvorada. Falou: só que há um problema. Eu falei: qual é o problema? Eu estava ali com a minha esposa, com a Solange. Ele disse: olha, tem uma moça de 23 anos. Esta moça, ela está possuída pelo diabo. Satanás a possou desta moça, e agora a sua mãe está ensanguentada. Ela bateu na sua mãe, a sua mãe está lá machucada, e o diabo tomou conta dessa moça. Faz muitos meses que ela está possuída pelo demônio, e o diabo não sai de maneira nenhuma. E eu gostaria muito mesmo que você fosse até esta casa, porque a família, eles estão desesperados, não sabem o que fazer, a mãe está machucada, e nós precisamos ir até aquela casa. Você poderia ir conosco? Falei: claro que sim.
Irmãos, quando nós chegamos ali, eu me deparei com uma cena muito triste, uma moça bonita, e possuída pelo inimigo, e de repente, nós começamos a orar, passamos mais de 1 hora em oração, e o diabo dizia: eu não vou sair, ela me pertence e eu não vou sair. Foi interessante que eu falei para minha esposa, falei: Solange, ore. E o diabo queria matar aquela moça sufocada. Ela colocou a sua boca ali no colchão, e o diabo forçava a sua cabeça ali no colchão, e a mãe puxava a moça pelo cabelo, puxava com toda a força, e a mãe dizia: você não vai matar a minha filha, você não vai matar a minha filha, e ele querendo sufocá-la, e a mãe puxando, e aquela agonia. E de repente eu falei para Solange: Solange, ore. Nós nunca tínhamos estado naquela casa, e quando a Solange começou a orar, aquela moça nunca tinha visto a Solange e nem sabia o seu nome, mas quando a Solange começou a orar, o diabo deu um grito e disse: Solange, Solange, ore mais alto, ore mais alto. E ele zombando, dizia que não ia sair. Eu falei para os irmãos: a partir deste momento, ninguém coma mais nada, ninguém beba água, nós vamos passar a noite toda em oração. Nós vamos ficar aqui a noite toda. Eu gostaria que cada um pegasse o seu celular, ligue para os seus familiares, porque nós vamos passar aqui a noite toda, amanhã o dia todo, e nós só vamos sair daqui quando o diabo sair. Nós não vamos abandonar esta família nessa situação, esta mãe machucada, esta mãe ensanguentada. Nós não vamos sair daqui, vamos passar a noite toda orando. E ali então, nós continuamos a fazer as orações. Irmãos, no momento, chegou a oportunidade ali, estava orando também, não estava sozinho, tinha várias pessoas orando, e de repente, irmãos, esta moça, nós observamos, e ela assim começou a estremecer, e daqui a pouco ela parou de respirar. E a Solange, ela se forma este ano como enfermeira, e a moça estava com shorts, uma camiseta, e ela estava deitada agora, assim com a barriga para cima. Anteriormente ela estava assim com a boca para baixo, e nós percebemos, e não tinha assim um movimento assim da barriga, da respiração, e foi dito, falou: olha, eu acho que ela morreu, ela não está respirando. E ali foi aquele desespero, aquela agonia para os familiares. O namorado estava ali também, e ela não estava respirando, ela não fazia este movimento assim com a barriga. Mas eu falei com os irmãos: olha, vamos continuar orando. E ali nós continuamos as orações, e daqui a pouco ela começou a respirar. Aí ela desmaiou, e eu falei para os irmãos, falei: olha, pode levá-la para o hospital, mas o diabo saiu da vida dela, eu tenho certeza absoluta. Irmãos, esta moça foi para o hospital, ela estava muito fraca, muito debilitada, porque há meses o diabo estava judiando dela. Mas para a honra e glória do nome de Deus, nunca mais o diabo perturbou a vida desta moça. Ela terminou agora a sua faculdade, ela está feliz, ela está muito bem, e para a honra e glória do nome de Deus, é uma moça que foi liberta, lavada, purificada pelo sangue de Jesus, amém? Por isso vale a pena, irmãos, nós andarmos com Deus. E eu aprendi nessa experiência uma coisa: quando alguém estiver possuído pelo diabo, nunca desista, não desista. Procure andar com Deus a cada momento, orando, mas não desista, porque maior é o poder de Deus do que o poder do inimigo, amém, irmãos? Maior é o poder de Deus que está ao nosso lado, e se nós buscarmos a Deus em oração, cantando, o diabo não suporta a presença de Deus, amém? Por isso,
eu peço que os irmãos orem para que nós, como membros da igreja, possamos ser pessoas humildes e homens e mulheres e crianças de oração, sempre colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Nunca contemple a face de um homem na primeira hora do dia, sem antes contemplar a face de Deus no culto. A primeira coisa, irmãos, ao se levantarem, a primeira coisa, antes de tomar ali um leite, comer alguma coisa, a primeira coisa, coloque Deus em primeiro lugar. Na minha casa, minha esposa coloca o relógio todo dia de madrugada, sempre ali nós realizamos o nosso culto e Deus tem nos abençoado muito. Porque Deus, Ele quer traçar um plano, um projeto na nossa vida. E se Deus não traçar esse plano, esse projeto, naquelas 24 horas, o diabo vai traçar um plano. E no final do dia, sem dúvida nenhuma, teremos um dia de frustrações. Portanto, é importantíssimo nunca, jamais sair de casa sem antes fazer o culto. E eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele vai nos abençoar. E uma outra coisa que eu quero falar, está sendo gravado também esses DVDs, e eu quero falar a cada ser humano que estão assistindo pela internet, que estão aqui na igreja, e que futuramente assistirão através dos DVDs. Olha, Deus é maravilhoso, Ele nos dá muitas horas por dia, e Ele pede apenas quarta-feira 1 hora, é um culto das 8 às 9, e também aos domingos, das 7 às 8, e aos sábados. Portanto, meus queridos, nós precisamos nos preparar porque Jesus está voltando. Portanto, nestes horários, não marque nenhum compromisso, porque a coisa mais importante do mundo é estarmos louvando a Deus. Porque todas as coisas do mundo, isso é coisa passageira. Então, procure fazer a sua agenda, os seus planos, mas sempre priorizando as coisas de Deus, em especial os cultos. Porque se nós colocarmos em nossos corações a importância de buscar a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, oxalá, você que está acompanhando esta mensagem, se isto ficar gravado na sua mente, e se você chegar e falando, bom, nessa semana de oração, eu pude aprender, eu pude aceitar, pude compreender que eu preciso frequentar todos os cultos da igreja, eu tenho certeza que só por isso já valeu a pena nós estarmos aqui. Amém, irmãos? Irmãos, Deus tem me dado o privilégio de pregar o evangelho em muitos lugares. Eu tenho viajado para Bahia, Piauí, Paraná, Minas Gerais, na Califórnia e muitos lugares. Irmãos, quando eu falo Califórnia, é um bairro que tem perto da Vila Alpina, em São Caetano, viu? É porque senão de repente vocês vão pensar, mas esse rapaz foi longe demais, né? Não, é por aqui mesmo, viu, irmãos? Bem próximo de São Caetano. E eu tenho pregado em vários lugares, e eu tenho percebido o quanto esse evangelho tem transformado a vida de centenas de pessoas. E quando nós ligamos a televisão, e nós vemos ali uma onda na Ásia, matando cerca de 300 mil pessoas, nós falamos, bom, alguma coisa está para acontecer. Quando você liga a televisão, e você vê uma filha arquitetando o plano para matar o pai e a mãe, você percebe, alguma coisa está para acontecer. Quando você liga a televisão e você se depara com a notícia aonde um pai corta a tela ali de uma janela e do 6º andar lança uma criança de 6 anos de idade, inocente, e aquela criança morre ali. Você fala, alguma coisa está para acontecer. Quando nós passamos diante de uma banca de jornal e de longe à vista aquela imoralidade, fala, bom, alguma coisa está para acontecer.
Quando nós observamos a fome, este calor, as guerras, terremotos, nós verificamos e vemos alguma coisa está para acontecer. E é sobre este grande acontecimento que eu quero falar nesta noite. E quero falar para o diretor da escola, irmão Luiz, né? Alan, desculpa. Irmão Alan. Eu estava em cima do viaduto do chá. Faltava 5 para as 4 da tarde. E ali já havia uma pequena multidão. E todos olhavam para baixo, para o vale do Anhangabaú. E eles diziam, mas não pode, isto é o fim do mundo. Irmãos, eu me aproximei. E quando eu me aproximei, eu olhei. Eu preferiria 1000 vezes não ter contemplado aquela cena. Um casal completamente nus, tendo relação sexual. E as pessoas diziam, mas como pode? O ser humano tornou-se como animais. Perdeu por completo o respeito e o temor de Deus. Irmãos, e ao contemplar essas coisas, nós verificamos que algo está para acontecer nessa terra. Eu vou chamar a minha esposa Solange, e eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. O sermão profético, o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Muito obrigado, Solange. Irmãos, preste bastante atenção nesta mensagem. Perguntaram para o Senhor Jesus. Jesus estava ali no templo, e os discípulos agora chamando a sua atenção, mostrando aquela obra magnífica. E Jesus disse, em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles perguntaram, mestre, quando será a tua vinda e o fim do mundo? Ele disse, olha, quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Mas quando estiver próximo à minha vinda, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Irmãos, já houve 2 grandes guerras mundiais. E o mundo está em guerra. Nós temos acompanhado esta guerra do Iraque contra os Estados Unidos.
mais de 2 milhões de seres humanos já perderam a vida. Imagine ali quantas crianças hoje mutiladas, cegas, paralíticas. Guerras por toda parte. Haverá também o que? Fome. Irmãos, nunca houve tanta fome como hoje. Quantas pessoas morrendo de fome. Eu mesmo já vi várias pessoas catando comida no lixo. Haverá também o que? Pestes. Quantas doenças. AIDS, câncer. Os animais sofrendo doenças por toda parte. Haveria também o que? Falsos profetas. Nunca houve tantos falsos profetas como hoje. Irmãos, uma coisa que eu quero dizer. Se um jogador de futebol, ganhando 100 mil reais por mês, ganhando 200 mil reais por mês, nesses times aí, Real Madrid e outros que chegam a ganhar 1 milhão, 2 milhões por mês. Se um jogador desse, se ele propor no seu coração, eu quero mudar para o Brasil e comprar uma emissora de televisão, ou Rede Globo, ou qualquer emissora, o dinheiro dele não dá para dar entrada. Os irmãos não têm ideia o valor de um canal de televisão. E um pastor adventista do sétimo dia, o salário de um pastor adventista é equivalente ao salário de algum profissional que nós temos aí, quem sabe, ferramenteiro, motorista de ônibus, é uma coisa equilibrada, nada exorbitante. E eu pergunto como que as pessoas conseguem dinheiro para comprar coisas absurdas, comprar uma propriedade mais cara do que a casa do Michael Jackson. Haveria o quê? Falsos profetas, enganadores, pai contra filho, filho contra pai. E hoje é o que está acontecendo. Agora há pouco eu falei daquela moça que arquitetou um plano para matar o pai e a mãe. Quanta imoralidade. Tudo isso mostra que Jesus em breve voltará. As coisas estão aí acontecendo. E a qualquer momento, Jesus estará voltando a este mundo. E a Bíblia fala, e por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. E é o que está acontecendo. Eu saí da igreja, eu estava diante do supermercado, e um rapaz, ele foi tentado em pegar uma barra de chocolate. E ele pegou aquela barra de chocolate. Ele estava na minha frente. E ele começou a correr. E de repente o guarda daquele mercado, com um revólver na mão, correndo atrás daquele homem. E de repente eu escuto o barulho. E aquele guarda dá um tiro nas costas daquele homem, na minha frente. E o homem caiu. E aquele guarda colocou uma perna do lado, outra da outra, e com o revólver mais 2 tiros nas costas. Pá, pá. Por causa de uma barra de chocolate. O amor se esfriaria de quase todos. E é o que está acontecendo hoje. Irmãos, o fato é que Jesus em breve voltará. As profecias estão praticamente todas cumpridas. E eu fico às vezes imaginando, neste grande dia, o Senhor Jesus, Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito,
vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos recebereis vós para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Irmãos, o Senhor Jesus está para voltar a qualquer momento. Precisamos orar e vigiar. E eu fico às vezes, pastor Orlando, imaginando. Talvez ali dentro de um navio, de um cruzeiro, todos passeando por ali. De repente o comandante chama a atenção de todos e diz: veja aquela nuvem, ela está se aproximando da terra. Veja aquela nuvem. E aquela nuvem vai se aproximando. Eu fico imaginando as pessoas no campo de futebol, jogando, às vezes matando ali, brigando, e de repente todos param, e eles olham para cima, veja aquela nuvem, ela está se aproximando da terra. O motorista dirigindo o seu carro, e ele para no semáforo, e de repente ele coloca assim, sua cabeça do lado de fora, e ele chama a atenção do seu companheiro, fala: veja aquela nuvem, ela está se aproximando da terra. Eu fico pensando, quem sabe, uma ex-prostituta, no 11º andar, andando ali de um lado para outro, ela se converteu numa conferência, quem sabe ela andando ali, com uma criança nos braços, de repente ela olha para cima, e ela vê aquela nuvem, e ela olha para os olhos do bebê e disse: meu querido, Jesus voltou. E no abrir e fechar de olhos, vai encontrar o Senhor nos ares. Eu penso num casal idoso, numa praça, ali dói tudo, né? Artrite, reumatismo. Eu tenho um amigo, que eu fui visitá-lo, pastor Geraldo, ele faleceu, e ele falou que quando ele encontra os seus companheiros, ele nem pergunta mais como vai. Falou: meu companheiro, aonde dói? E eu já estou chegando lá. E aquele casal idoso ali, de repente eles olham para cima, e eles vão ver aquela nuvem, e aquela nuvem vai se aproximando. Outro dia eu fui em São Caetano, era 1h da manhã, e ali na Avenida Goiás, a rua principal de São Caetano, eu fui levar o meu irmão ao médico lá no hospital de Santo André, minha esposa estava comigo, e quando nós passamos naquela avenida, havia centenas e centenas, milhares e milhares de jovens, por volta de 1h30, 2h da manhã, e eu falei para minha esposa: observe uma coisa, quantos pais neste momento estão chorando, quantos pais estão sofrendo. São Caetano é considerado uma cidade de primeiro mundo, uma cidade muito boa mesmo, não menosprezando as outras, jovens do poder aquisitivo muito alto, e os pais dentro de casa chorando, e os filhos ali. Eu falei: Solange, observe uma coisa, cigarro entre os dedos, alguns se drogando, muita bebida, moças e rapazes bonitos. E eu fico às vezes, sabe, irmão Alan, imaginando, quando Jesus voltar, pastor, esse povo, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eu fico às vezes imaginando quando Jesus voltar, essa nuvem se aproximar, todos ali nos bares bebendo, com um copo de bebida na mão, um cigarro entre os dedos. De repente eles vão olhar para cima e ver Jesus voltando, e eles sentirão um frio na boca do estômago, e o joelho começa a bater um no outro, e aquele copo de bebida começa a tremer. Mas é tarde demais. Queridos, Jesus está voltando. Se Jesus voltar esta madrugada, hoje, 2h da manhã, você está pronto para subir com Ele? Se Jesus voltar esta madrugada, você que está me ouvindo, você está pronto para subir com Ele?
Você que está assistindo pela internet, se Jesus voltar esta madrugada, você está pronto para viver eternamente com Ele? Você que está assistindo esse DVD, se Jesus voltar nesta madrugada, você está pronto para viver eternamente com Ele? Se na tua consciência você acha que não, é porque você está precisando de um preparo. E cada médico, ele receita para os seus pacientes, de acordo com o diagnóstico feito. E a receita que eu posso dar é frequência à igreja, envolvimento com o trabalho de Deus e estudo da palavra do Senhor. E se você fizer isso, se eu fizer isso, nós vamos nos sentir preparados. Eu vou pedir para o irmão colocar melhor. Olha aqui, 2 profissionais. Por favor, Pablo, toque o hino. Irmãos, havia uma jovem chamada Marisa. E esta jovem, ela foi para a faculdade. Deu meia-noite, ela não voltava para casa. 1h da manhã, ela não voltava para casa. Os pais ficaram preocupados. Por volta de 2h da manhã, o telefone toca. E alguém fala: mãe, a senhora está preparada? Preparada para quê? Um motorista em alta velocidade atropelou a sua filha. Tudo muda na vida daquela família naquela noite com aquela ligação. Os pais vão até o local, reconhecem o corpo. Uma moça na sua juventude, agora a vida ceifada por alguém irresponsável, por um drogado. Aquela moça é sepultada. Era uma moça que estava em harmonia com os santos mandamentos de Deus. E eu fico às vezes imaginando, quando o Senhor Jesus voltar a este mundo, quem sabe aqueles pais, ali no cemitério, levando um arranjo, um buquê de flores, e eles diante da sepultura, contemplando a face de sua filha amada, e de repente eles vão olhar para cima, e eles vão ver Jesus voltando. Jesus voltará com bilhões de anjos, e Jesus então, ele ficará nas nuvens, e eu fico imaginando este anjo, ao lado da sepultura da Marisa, e ele vai falar com potente voz: Marisa, levanta-te, Jesus te chama. Naquele momento, concreto por toda parte, e Marisa vai ouvir a voz de Deus, e ela irá ressuscitar, com um corpo glorioso, um corpo incorruptível, e agora transformada, seus pais transformados, ela irá esboçar um sorriso, e encontrar o Senhor Jesus nos ares. Eu bebia, eu fumava, eu usava drogas, eu tive internado em 4 hospitais psiquiátricos, Borda do Campo, Jaçanã, Bezerra de Menezes e Marajoara, para deixar as drogas e os vícios. Quando Deus tocou no meu coração e eu aceitei esta mensagem maravilhosa, a minha mãe, imediatamente, ela abraçou também, pastor, esta verdade. Ela disse: filho, eu vou com você para a igreja. Eu fui batizado, a minha mãe também. A minha mãe sempre foi muito apegada com os filhos e comigo também. O telefone toca. E eles disseram: Geraldo, vem para Brasília imediatamente, que a sua mãe está na UTI. E ela não está falando mais. Viajei para Brasília. Quando cheguei ali, lá estava a minha mãezinha, e ela não falava mais. E eu me lembro como hoje,
Eu me ajoelhei ali na cama, abracei e beijei a minha mãe. E ela queria falar, mas ela não conseguia. E eu falei o quanto eu amo, amava, faleceu. E eu saí. Quando eu saí, daqui a pouco o telefone toca. Geraldo, uma surpresa, a nossa mãe está falando. Mas como? Faz meses que ela não fala, ela está falando. E os médicos disseram, olha, ela precisava ter um impacto muito grande para voltar a falar. E ela começou a falar algumas palavras. Eu precisava voltar para São Paulo para os meus trabalhos. E ali, irmãos, enquanto eu estava no hospital, eu ia sair, mas eu tinha certeza absoluta que era a última vez que eu estava vendo a minha mãe, porque ela estava muito doente. Irmãos, eu olhava para aquele corpo, eu olhava para aquela pessoa querida, aquela mulher que ficou viúva com 37 anos, com 14 filhos pequenos, e alimentou todos os filhos. Irmão, meu coração estava partido. E o que eu queria, nunca sair de perto da minha mãe. O que eu queria na realidade era deitar naquela cama e ficar abraçado com a minha mãe. Era o melhor lugar para mim. Porque Deus, em primeiro lugar, depois nossos pais. Eu tinha que vir embora. Ela estava, acho que no 5º andar. Irmãos, eu desci. E quando eu estava na rua, antes de pegar o carro para vir para São Paulo, eu olhei naquele quarto. E aquela cena da minha mãezinha deitada na cama, na minha mente. Vim para São Paulo. Poucos dias depois, o telefone toca, 2 horas da manhã. Quando o telefone toca essa hora, o coração já bate forte. Meu cunhado dizia, Geraldo, a sua mãe acaba de morrer. Avise teus irmãos. Irmãos, que tristeza. Mas em breve Jesus voltará, amém, irmãos? E a minha mãe morreu firme ao lado de Jesus. E eu vou ter o privilégio de abraçar a minha mãe. Eu perdi alguns irmãos, o meu sogro, alguns cunhados. Mas um dia eu quero abraçar os meus familiares. Quantos aqui já perdeu um ente querido? Levante a mão. Quantos gostaria de abraçá-los? Levante a mão. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa, amém? Eu quero agora contar mais uma experiência. Na Romênia, experiência verídica. Havia um pai, e ele foi levar o seu filho na escola. Parecia que ele estava pressentindo que ia acontecer alguma tragédia. E ele abraçou o filho, falou, filho, aconteça o que acontecer, o papai vem te buscar. E ali ele estava, ao lado do filho, e de repente ele começou a subir uma montanha, e quando ele estava no topo daquele monte, ele percebeu a terra tremendo, vários sulcos se abrindo, e aquela escola, vários andares, desmoronou. Estava acontecendo um terremoto na Romênia, e aquele pai desesperado, ele desceu chorando e correndo, e ali, todos aqueles entulhos espalhados por toda parte, focos de incêndio, e ele começou a clamar para os bombeiros, por favor, me ajudem, eu preciso resgatar o meu filho. Eles disseram, todos estão mortos, não há sobreviventes. E aquele pai começou a trabalhar, e ele trabalhou 10 horas, e ele trabalhou 20 horas,
E ele trabalhou 30 horas. E agora ele estava exausto, muito fraco. Ele mal conseguia remover aquelas pedras. As suas mãos estavam sangrando. Irmãos, e quando completou 33 horas que ele estava trabalhando, ele percebeu que havia uma pedra assim a 45 graus. E ele abraçou com aquela pedra e ele a removeu. E havia um pequeno túnel. E ele gritou: filho, filho, é o papai. E lá de dentro o filho respondeu: papai, papai, estamos aqui. E aquele homem ganhou forças, e ele removeu aquelas pedras, e ele entrou ali. E quando ele entrou, abraçou o filho, e disse: filho, vamos sair daqui, vamos embora. Disse: não papai, não papai, os meus coleguinhas da escola estão aqui também. E os dois se uniram e retiraram todas as crianças. O presidente da Romênia, isso foi notícia em muitos países, aquele homem foi homenageado. Mas depois de cessou todas aquelas entrevistas, o pai perguntou para o filho: filho, você teve medo? Filho, você teve medo? Eu disse: pai, medo eu tive. Mas uma coisa eu vou dizer para o senhor: em momento nenhum eu me desesperei, porque eu sabia que lá fora o senhor estava com planos para me tirar aqui de dentro. Em outras palavras, eu sabia que o Senhor viria me buscar. Irmãos, ouça o que eu quero dizer agora. Deus não é homem para que minta. Jesus prometeu que voltaria e Ele vai voltar. Quer o mundo aceite ou não, Jesus em breve voltará. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Como está a sua vida devocional? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida conjugal? Como está o seu relacionamento entre marido e mulher? Será que o seu leito é sem mácula? Será que Deus está sendo honrado? Será que Deus está sendo glorificado no mais íntimo da sua vida? Se eu estou pregando para alguém, ou pelo DVD, ou pela internet, ou na igreja, se eu estou pregando para alguém que está vivendo na imoralidade, praticando sexo contrário à natureza, contrário àquilo que Deus colocou, se ajoelhe e peça perdão a Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, amém? E nós temos que honrar a Deus na nossa vida, no nosso relacionamento. Eu tenho que respeitar a minha esposa precisa me respeitar, e o nosso relacionamento tem que ser abençoado por Deus. O teu relacionamento conjugal tem que ser abençoado por Deus. Não use deste dom, a sexualidade, para levá-lo à destruição, à perdição. Desfrutem dentro do casamento desta bênção que Deus lhe deu. Irmãos, durante a minha vida, Deus tem me dado o privilégio de pregar muitas igrejas, mais de 100 semanas de oração, muitas séries de conferências. E eu fui fazer uma conferência na igreja do Grajaú. Pastor, quando eu cheguei na igreja do Grajaú, eu me deparei com uma situação muito triste. Havia um irmão, dava pena. Ele entrava na igreja todos os dias bêbado. Todos os dias bêbado. Eu falava, ele falava também. E cada dia ele levava uma garrafa de pinga, todos os dias das conferências. E quando eu terminava de pregar, ele escondia a garrafa de pinga em uma viela que tinha do lado da igreja. Ele virava aquela garrafa de pinga na boca todos os dias.
E este homem, 50 anos no alcoolismo, 50 anos, uma vida. E a sua mãe disse: meu filho, o que eu mais quero na minha vida é um dia te abraçar lá nos céus. Ele disse: mãe, o maior desejo da minha vida é abraçá-la também, só que eu sou dominado pelo álcool. Eu sou um alcoólatra há 50 anos. E eu não consigo, de maneira nenhuma, deixar o alcoolismo. Eu sou refém do diabo e do álcool. Eu não consigo me libertar. E aquele homem bêbado, sempre ali na igreja, sempre bêbado. Pastor, teve uma noite que eu estava pregando. Eu estava pregando como os demais dias. E quando eu estava na porta, aquele bêbado saiu, ainda tropeçando ali nas suas pernas. E eu estava na porta me despedindo de todos. E aquele bêbado me abraçou. Ele disse: Geraldo, eu vou lhe contar uma coisa. Falei: o que foi? Eu estou há 50 anos no alcoolismo. Eu estou há 50 anos, devolvo o dízimo, limpo a igreja, vários estudos, mas não consigo me batizar, porque eu sou vítima de Satanás. Eu sou vítima do alcoolismo. Mas nesta noite aconteceu algo aqui, que foi algo impressionante. Enquanto você estava pregando, se eu falar, ninguém vai acreditar. Mas naquele momento eu olhei no seu rosto. E quando eu olhava no teu rosto, e você estava pregando, falando do amor de Deus, expondo a palavra do Senhor, Geraldo, eu contemplei a sua face. E naquele momento, o seu semblante tornou-se como o semblante de uma criança de 2 anos de idade. Eu confesso que eu fiquei até feliz, viu, irmãos? Claro, falar que você tem uma aparência jovem, a gente fica feliz, né? Porque tem gente que fala coisa só para entristecer. Eu fui em São Caetano, fazia tempo que eu não vi um rapaz. Ele olhou para mim, olhou novamente, olhou de cima e baixo e falou: Geraldo, como você está gordo. Se eu tivesse parado aí, tá bom. Ele continuou falando: você está um bucho. E ele caprichou até no bucho. E assim, outro dia eu fui convidado, para os empresários me convidaram, Campos do Jordão, para passar 3 dias ali dando testemunho. Arrumaram ali para mim a Solange, né? O apartamento duplex, né? Tudo do bom, do melhor. Eu falei: vamos lá. Tinha muito o que falar, porque cada um falando da sua fazenda, da sua fábrica. Eu falei: eu vou falar do meu barraco na favela, não tem jeito, né? E eu ficava ali, falei: vamos comer à vontade e vamos no nosso apartamento. Mas finalmente alguém veio conversar comigo. Eu acharia bom se ele não tivesse falado nada, porque ele chegou. Eu falei: bom, até que enfim, né? Vamos aí. Embora são pessoas maravilhosas e tudo, mas ali tivemos poucos contatos. E chegou alguém, olhou para mim, olhou para Solange, falou: essa mocinha é a sua filha? Eu falei: não, é minha esposa. Ah, desculpa, pensei que era filha. Outro dia uma moça falou: interessante, ela é tão jovem e você está tão maduro. Que diferença há de maduro e velho? Chama de velho logo. Mas quando alguém fala que você tem uma aparência jovem, motivo de alegria. O fato é, irmãos, que aquele homem, ele falou para mim: Geraldo, eu não vou mais beber. Poucos dias depois o telefone toca. E era aquele homem. E ele falou: professor Alan, falou: Geraldo, eu tenho um convite para te fazer. Falei: qual é o convite? Falou: eu vou ser batizado. E eu quero você do lado do tanque. Porque no momento que eu sair do tanque batismal, você vai ser a primeira pessoa a me abraçar. Falei: amém, que honra. E eu me preparei. E eu fui para o Grajaú. Irmãos, enquanto eu estava ali, vendo aquele homem que era refém do diabo, um alcoólatra há 50 anos, quando aquele homem foi batizado, e ele saiu do tanque, eu abracei aquele homem. E já faz 11 anos
aquele homem nunca mais colocou bebida alcoólica nos lábios. E agora ele foi no banco, e o gerente falou para ele: olha, você fique do lado aqui, porque você tem uma quantidade de dinheiro aqui muito boa para você receber. Ele falou: espero quanto tempo o senhor mandar. Eu também esperaria. Fica aí. E ele ficou aguardando, e o gerente o chamou e falou: olha, você tem um dinheiro aqui? E falou a quantidade, e foi o suficiente para ele comprar um carro maravilhoso. E aquele homem que era bêbado, que vivia caído de um lado para outro, agora batizado na igreja adventista e com um carro lindo que ele trabalhou no Pão de Açúcar. E eles então indenizaram, deram a indenização devido a um problema de pressão alta. E agora este homem, ao invés de andar caindo, sendo zombado, ele estava agora no seu carro com a sua família, indo para a igreja louvando a Deus. Amém, irmãos? Esse é o poder de Deus. Esse é o poder da palavra do Senhor. E eu pergunto: quantos gostariam um dia de conhecer este homem? Este ex-bêbado que vivia caído, jogado e hoje transformado pelo poder de Deus. Quantos gostariam de conhecer? Levante a mão. Irmão Lorival, vem aqui à frente. Irmãos, o irmão Lorival, 50 anos no alcoolismo. Hoje, irmãos, este homem é um homem abençoado. Ele falou para mim, falou: Geraldo, eu completei 70 anos, nem parece, olha aí. Está jovem. Irmãos, sabe, quando você está na igreja e você acompanha a vida de alguém, você vê a pessoa bêbada, sofrendo, bebendo uma garrafa de pinga a cada culto. E hoje, irmãos, olha aqui, transformado pelo poder de Deus, diácono ordenado, amanhã vai distribuir a ceia. Irmão Lorival, eu gostaria que o senhor falasse para a igreja, para a internet, para esse DVD, como o senhor está se sentindo hoje, já 11 anos, sem nunca mais colocar bebida alcoólica, hoje um homem sóbrio. Irmãos, ele é tão responsável, que eu o convidei para estar aqui. Sabe o que ele fez? Essa semana, ele saiu da casa dele, veio aqui no Capão Redondo, procurar a igreja para não ter problema de chegar aqui e não encontrar. Enquanto ele não teve a certeza que era aqui, ele não sossegou. Falou: eu vou lá, eu quero saber se é lá mesmo, porque a minha palavra não volta atrás. Olha aí. E ele veio. Fale para nós, como o senhor está se sentindo nos braços de Jesus? Irmão, a diferença tão grande, só Deus sabe. Porque está escrito em Jeremias 48:10. Deus falando: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Então, para mim não chegar atrasado aqui hoje, eu tive um problema para resolver na Praça João Mendes, quarta-feira. Aí desci no terminal Santa Amaro, peguei o metrô aqui, vim, acertei direitinho. Hoje, umas 7h30 mais ou menos, eu estava aqui. E foi tudo que o irmão Geraldo falou, tudo verdade e mais ainda. Se eu falar todo o começo, vai a noite toda. Mas poderoso é Deus, que pode todas as coisas. Quero fazer uma oração em agradecimento ao nosso Deus. Santo, santo, santo Deus, poderoso Senhor, todo poder na terra e no céu está contigo. Só o Senhor pode fazer milagre nas nossas vidas. Senhor, não tenho palavra para te agradecer. Através do poder do Espírito Santo, que o irmão Geraldo foi fazer uma conferência, ficou 3 meses lá no Grajaú, na terça e na quinta. E eu senti o poder de Deus, que o Espírito Santo estava usando ele. E o Espírito Santo me usou para me tomar uma decisão. Mais de 50 anos bebendo pinga, Senhor, mas o Senhor não esqueceu de mim. O Senhor teve compaixão de mim, e a minha mãe falava: Lorival, você conhece tanta palavra de Deus, você conhece os caminhos de Deus. Se você morrer sem se batizar, tudo perdido. Mas está escrito, na volta de Jesus vai ter muita surpresa. Quem sabe se até lá você não se batiza e nós podamos se encontrar na Nova Jerusalém. Sendo que minha mãe, 70 anos adventista, e eu na igreja, todos os irmãos me chamavam de irmão, aquela consideração, mais a pinga, e eu lavando a igreja, limpando a igreja, fazendo tudo. Quando um dia teve uns 8 ou 10 pastores lá
numa reunião, e eu lavando a igreja, mas as pessoas lá, mas as duas irmãs, o pastor falou assim: nossa, pastor, só tem só um diácono aqui ajudando as irmãs. Aí a chefe, que é a irmã de Aldazisa, falou: pastor, isso aí é um cachaceiro, entendeu? Ele fica aqui cooperando com nós, mas ele nem crente não é, nem batizado não é. Ele vem na igreja direto há muitos anos, mas nem batizado não é, e está aqui ajudando nós. Senhor, te agradeço pela aquela conferência que o Senhor Deus levou o irmão Geraldo, que teve muitos que batizou, mas eu quis essa promessa, que Jesus curou os 10 leprosos, mas foi só um te agradecer. Eu estou aqui para te agradecer por essa bênção e tantas bênçãos maravilhosas. Muitas orações, mas a decisão era minha. E o Espírito Santo usou o irmão Geraldo. Quando eu olhava para ele, eu sentia no semblante dele uma criança de 2 anos ou até menos. É o poder de Deus. Aí quando eu cheguei em casa, ainda fui beber a pinga. Enchi o copo, quando eu virei, a minha mão virou o copo na pia, derramou todinho. E depois daquele dia para cá, não bebi mais e tomei a decisão para o batismo, fui batizado e graças a Deus, já sou diácono ordenado. Com 1 mês de batismo, já fui sendo diácono, porque os irmãos falavam: irmão Lorival é um adventista, só falta ser batizado. Eu pertencia de toda a organização, menos da Santa Ceia, porque a Santa Ceia só para quem é batizado, o pastor falava. E agradeço, Senhor, todo momento da minha vida, e levo essa mensagem a todo mundo, porque poderoso é o nosso Deus, que pode todas as coisas. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz. Em nome do Filho de Deus, que é o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Senhor, o Rei da Glória. Amém. Amém. Irmãos, veja que coisa maravilhosa. Um homem que era um bêbado e hoje testemunha em oração. Um homem consagrado, dedicado ao Senhor. Quarteto, por favor, vem aqui à frente. Irmãos, eu quero agora, neste momento, pode ficar aqui, irmão Lorival. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos estão aqui nesta noite? São filhos de Deus, porque nós somos filhos de Deus, mas que não são membros da igreja adventista do 7º dia. Poderia levantar as mãos, por favor? Aqueles que não são batizados na igreja adventista, levante a mão bem alto, quero ver. Levante a mão. Isso, todos, pode levantar a mão bem alto, quero ver. Levante a mão. Gostaria de fazer uma pergunta a vocês. O Senhor Jesus em breve voltará, e Ele quer nos dar a vida eterna. E a Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. E Deus ama você. A Bíblia diz que há alegria nos céus por um pecador que se converte. Se nessa noite apenas uma pessoa tomar a decisão ao lado do Senhor Jesus, já vai ter uma grande festa hoje, viu, pastor? Lá no céu. Mas algo fala no meu coração que mais de uma pessoa vão contribuir com essa grande festa no céu. Muitas vezes, quando se faz um apelo, existem duas vozes. Uma é do Espírito Santo. O coração começa a pulsar mais forte. Ele falando: filho meu, dá-me a tua vida. Filho meu, dá-me o teu coração. Eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Tem gente, pastor, que fala: eu tenho vergonha. Tem gente que fala: eu tenho vergonha de levantar a mão. Vergonha é viver no pecado. Vergonha é viver longe de Deus. Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho. Eu também não. Porque se não fosse a palavra de Deus, hoje eu estaria numa cadeia ou estaria morto, sem a salvação. Então a Bíblia Sagrada, eu amo esta palavra, e o que eu mais quero é pregar a palavra do Senhor. Se você se sente envergonhado, eu quero que você saiba de uma coisa: quantos aqui um dia
aceitou o Senhor Jesus como Salvador e se sente honrado de ter tomado essa decisão? Levante sua mão. Olha aí. Agora eu quero me dirigir a todos que não são membros da igreja, mas são filhos e filhas de Deus. Deus ama você, e Jesus em breve voltará. E eu quero me dirigir àqueles que estão assistindo pela internet. Entregue teu coração a Jesus. Eu quero me dirigir àqueles que estão assistindo esse DVD. Deus ama você, Ele é teu Pai, Ele quer te salvar. E Ele está pedindo: filho meu, dá-me a tua vida, dá-me o teu coração. Pastor, a melhor decisão da minha vida foi me entregar completamente a Deus. Nunca em um segundo sequer eu me arrependi de ter feito essa entrega, porque é maravilhoso ter Cristo no coração, é maravilhoso ter Jesus na nossa vida. E eu quero perguntar: todos aqueles que estão aqui, que não são batizados, não são membros da igreja, mas gostaria de falar nesta noite: Senhor Jesus, como aquele ladrão na cruz que diz: Senhor, lembre-se de mim quando vieres no teu reino. Eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não vai te levar à força, você precisa tomar a sua decisão. Deus não força a sua decisão, mas existem neste momento duas vozes falando no teu coração. Uma é a voz do Espírito Santo falando: filho meu, dá-me a tua vida, filho meu, se prepare, Jesus está voltando. A outra é do diabo, é do derrotado, é aquele que será eliminado para sempre. Ele está falando: fique assentado, não tome a sua decisão, fique do meu lado. De que lado você vai ficar? Qual vai ser a sua decisão? Eu quero estar ao lado de Deus. Não é lindo, não é maravilhoso você contemplar um homem que viveu 50 anos no alcoolismo, hoje aqui transformado pelo poder de Deus? Eu gostaria de perguntar a todos os amigos que estão nos visitando: quantos gostariam de dizer: Senhor Jesus, eu quero um dia estar no céu contigo? Não tenha vergonha. Olha só, levante a mão, todos os visitantes que desejam estar no céu. Levante a mão, quero ver, bem alto, pode levantar a mão. Os visitantes, levante a mão. Tem um irmão lá que ele está levantando a mão. Essa é a decisão verdadeira mesmo. Poderia ficar em pé? Todos aqueles que não são membros da igreja, mas desejam estar com Jesus, fiquem em pé, por favor. Pode ficar em pé. Fiquem em pé, todos os visitantes, fiquem em pé, fiquem em pé. Tem mais gente lá, fique em pé. Tem mais alguém aí? Fique em pé, por favor. Pode ficar em pé. Há mais alguém? Há mais alguém que não é batizado e deseja ficar em pé neste momento? Aproveita este momento, levante-se. Olha, amém, amém, olha, tem mais gente. Tem mais gente. Teve um dia que eu estava pregando, e de repente, pastor, eu estava pregando, e eu parei o apelo. Quando eu cheguei lá na porta: permaneça em pé. Alguém falou para mim: Geraldo, por que você não continuou? Geraldo, por que você não continuou? E ele falava, repetia: porque eu já estava quase me levantando. Você ficasse pouquíssimas palavras, eu teria me levantado. Talvez você ainda está sentado, e o Espírito Santo está apelando no teu coração. Levante-se neste momento. Meus queridos, eu quero cumprimentar vocês. Você poderia fazer o favor de vir aqui um pouquinho à frente? Pode vir, vem aqui no altar de Deus, pode vir aqui, venha, pode vir aqui. Pode vir aqui à frente, venha, não, por favor, não se assente, vem aqui. Pode vir aqui, algumas pessoas estão se assentando. Pode vir aqui, eu só quero cumprimentar vocês, venha. Venha, gente, que é isso, somos irmãos. Pode vir aqui à frente, eu sei que alguns se assentaram. Pode vir, eu só quero cumprimentar vocês. Vem aqui, pode vir. Não há problema, alguns se assentaram, mas pode vir aqui. Pode vir aqui à frente. Eu vou pedir para o irmão Ailton, os anciãos da igreja, querem cumprimentá-los. Poderia vir aqui à frente. Há mais alguém, irmãos? Eu quero fazer uma oração especial para você. Eu quero também fazer um outro apelo agora. Será que existe alguém entre nós que no passado frequentou esta igreja, mas por um motivo aí qualquer,
talvez se afastou, mas nesta noite você está sentindo o Espírito Santo tocando no seu coração, e deseja falar: Senhor Jesus, eu quero novamente reatar meus compromissos com o Senhor. Será que há alguém que está assim meio fraco na fé? Será que há alguém que talvez teve dificuldade com um dos mandamentos de Deus e gostaria nesta noite de reconsagrar a sua vida com Deus? Falar: Senhor, me ajude. Amém, amém. Há mais alguém que gostaria de vir aqui à frente? Falar: Senhor, eu quero acertar a minha vida. Pode vir aqui à frente. Há mais alguém? Há mais alguém que está aí assentado? Crianças também que querem se preparar para a volta de Jesus, vem aqui à frente. Quem vai ser o próximo a se levantar? Talvez você está tendo dificuldade para guardar um dos mandamentos de Deus, e você gostaria de receber agora forças e poder. Fala: Senhor, me ajude, eu preciso e quero guardar os teus mandamentos. Não precisa ter medo, ninguém vai te criticar, porque aqui é como um hospital, nós estamos aqui para ser curados e sarados. Há mais alguém que gostaria de se levantar e vir aqui à frente? Eu gostaria de perguntar agora: quantos estão aí assentados? Gostaria de falar: Senhor Jesus, eu quero, Senhor, me preparar devidamente. Senhor, se eu tenho negligenciado os cultos de quarta-feira, se eu tenho negligenciado os cultos de domingo, se eu tenho negligenciado os cultos de sábado, eu quero ter uma vida consagrada. E nessa semana de oração, Pai, eu quero tomar um propósito. A partir de agora, o que ficou no passado ficou, mas a partir de agora eu quero me reconsagrar ao Senhor, e eu quero estar presente nos cultos da igreja. Quantos gostariam de tomar essa decisão? É o melhor, irmãos. Eu estou falando aqui e sinto que é o Espírito Santo que está me usando, porque o diabo não vai mandar você vir para a igreja, ele quer você lá nos bares bebendo. O Espírito Santo quer tê-lo aqui cada culto. Quem vai ser o primeiro a se levantar? Falar: Senhor, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Quem vai ser o primeiro a se levantar? Senhor, eu quero estar sempre ao teu lado. Deixa Deus te levantar neste momento. Deixa Deus te levantar. Se levante neste momento, você que quer viver uma vida consagrada, dedicada a Deus. Deus está te chamando. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixa Deus te levantar. O quarteto vai cantar neste momento. E se tiver alguém ainda sentado, que deseja falar: Senhor Jesus, quando o Senhor voltar, eu não quero me perder, eu quero estar contigo eternamente. E eu quero lhe pedir: Senhor, trabalhe na minha vida, no meu coração. Isto, amém. Vamos se levantando, gente. Jesus está te chamando, amém. Vamos levantando. Todo mundo vai se levantando. Não estou com pressa não, vamos lá, levantando todo mundo na presença de Deus. Isto, vamos levantando. Vamos nos levantar e falar: Senhor, por favor, me ajude, amém. Olha, a mãe levantou até com a criança dormindo, é assim mesmo, levanta já o filho também, levar todo mundo para o céu, amém. Neste momento o quarteto vai cantar um hino. Enquanto o quarteto estiver cantando, eu gostaria que os irmãos pensassem muito bem, refletissem muito na sua vida espiritual. Que semana de oração passa, viu, irmãos, mas a mensagem tem que ficar. E a mensagem principal aqui é que nós nos consagremos mais a Deus, é que nós vivamos mais na presença de Deus. Sabe, eu acho que Deus fica muito triste quando vê um seu filho, ao invés de estar na igreja, está ali preso numa novela ou numa partida de futebol. Gente, isso não seria adoração a Baal ou as coisas deste mundo? Será que é mais importante as coisas das trevas do que um culto a Deus? A hora que você for tentado ficar em casa para ver o último capítulo ou uma novela, mas espera um pouco, estou adorando a Deus ou estou adorando a Baal? O que é mais importante na minha vida? Deixa essas coisas, isso não te leva para o céu não. Do que está cheio o coração fala a boca.
Se você fica enchendo o coração com essas coisas, ao invés de você contar da história de Jesus, você vai contar o capítulo da novela que você assistiu. Então conte de Jesus para as pessoas, deixa essas coisas para lá. Perder um culto abençoado, as coisas banais dessa terra. Se isso ficar gravado na sua mente, se você tomar essa decisão, pastor, já valeu a pena. Já valeu a pena. O quarteto vai cantar neste momento. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração e eu já não pude suportar. Senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Que maravilha! Esse jovem amanhã será batizado para a glória do Senhor, amém, irmãos? Mais uma vez amando. Deus tem uma vida eterna para nós, irmãos. E o sol da fé, Coloque Deus em primeiro lugar. em mim nasceu. Irmãos, vamos buscar mais a E Deus. quando penso, Olha que maravilha, em desistir, nós precisamos encher os nossos corações. Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, que Jesus estará voltando. Já posso imaginar nesse grande dia abraçar a Jesus, estar com Ele para sempre. Que alegria estar com Cristo. Pela fé, eu já posso ver esse céu com milhões de anjos. E é só um pouco mais, um pouquinho só. Logo irei aí E Jesus virá nos buscar. amor real. Que dia maravilhoso. Estaremos com Jesus para sempre. Imagine você abraçando Jesus. Eu fico às vezes imaginando Jesus voltando. E a gente abraçar, falar: oh meu Salvador, que bom que o Senhor veio. Que bom que o Senhor está aqui. Pastor Orlando com esse rebanho enorme. Chegar e falar assim: Senhor Jesus, aqui está a igreja do Capão. Pastor Rafael, a liderança da igreja, aqui está os filhos que o Senhor nos confiou. Eu fico imaginando ali no céu, na hora do culto, Deus chamando o pastor Orlando, chamando a liderança e abraçando a cada um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando: meu filho, pastor Orlando, que maravilha, você poderia ganhar muito dinheiro como engenheiro, como advogado, como médico, você escolheu
cuidar, pastorear as minhas ovelhas. E agora, filho, dê uma olhada, esta maior igreja da América Latina, que você cuidou com tanto amor, com tanto carinho, olha, eles estão aqui, e o pastor terá a oportunidade eternamente de abraçar a cada um. Portanto, meus irmãos, fique um apelo no teu coração, no nome de Jesus, vai para casa, buscando santidade, buscando pureza, deixando o pecado, deixando a imoralidade e pondo Deus em primeiro lugar na sua vida e na minha vida também. Feche teus olhos. Bondoso Criador, nosso querido Deus e nosso bom Pai celestial, é só um pouco mais e o Senhor estará voltando a esta terra. Oh Pai, abençoe este quarteto, Pai, que hinos maravilhosos. Oh meu Deus, proteja os seus familiares também. Pai, eu estou aqui do lado deste jovem que será batizado amanhã ou logo mais. Pai, derrame sobre ele o poder do teu Espírito Santo. Meu Deus, agora eu me lembro quando eu estava pregando no Grajaú. E eu me lembro com os olhos fechados, aquele bêbado caindo de um lado para outro, falando coisas sem nexo, sem sentido. E hoje este homem aqui transformado pelo teu poder. Pai, isso nos motiva a pregar, isso nos dá forças para falar do teu amor. Oh meu Deus, abençoe esta igreja, abençoe a todos que estão assistindo esse DVD pela internet, que nós nos consagremos a Ti, que nós deixemos as coisas do mundo, que nós jamais venhamos a trocar um culto pelas coisas banais que essa televisão apresenta, que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, por Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, parabéns pela decisão, parabéns pelo seu batismo, irmão Lorival, que Deus abençoe. Irmãos, estarei na porta me despedindo de todos, o quarteto, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe os irmãos.